Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais tarde a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado, para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, e da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo ou errante na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Tudo o que eu preciso, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, adorando a Deus, porque Ele é bom. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias em que nunca foi tão falado e discutido e analisado e estudado sobre emoções, sentimentos, reações e o comportamento humano. E como igreja, por algum tempo, nós negligenciamos muito aquilo que nós já aprendemos na escola bíblica dominical, estudando sobre a alma, os sentimentos e as emoções. Por muito tempo, como igreja, nós negligenciamos esse fato de que, além de sermos seres espirituais, também possuímos dentro da nossa alma, além das vontades, nós temos as nossas emoções, nossa consciência, sentimentos, pensamentos, vontades, aquilo que compõe, está dentro da nossa alma, e nós aprendemos muito na escola bíblica dominical sobre isso. Então, por muito tempo, nós deixamos de falar a respeito destas coisas, e alguns irmãos ainda encontram dificuldade de tratarem assuntos dessa maneira, dessa natureza, porque ainda existem também muitas misturas a respeito disso. Pessoas que deixaram a palavra de Deus de lado e se voltaram aos coaches que trabalham no comportamento humano, ou aos terapeutas, aos psicólogos, que são válidos, e nós cremos na validade de cada um, só que dentro da sua área.
Nós sabemos que quando questões que são relacionadas às emoções, mas têm origem espiritual ou afetam a espiritualidade de alguém, elas devem ser tratadas espiritualmente dentro da palavra de Deus, e uma coisa não impede a outra, mas ambas as coisas elas podem se auxiliar, se ajudar. Então nós cremos que tudo tem sua validade, como o apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo ao Romanos, que nós devemos reter o que é bom e devemos guardar o que é bom dentro de nós, nunca deixando a palavra de Deus. Então, questões emocionais nos dias em que vivemos são questões que são muito faladas, analisadas, abordadas. Nós estamos vivendo a era das doenças psicossomáticas, doenças que não têm um diagnóstico, mas não se descobre qual é a causa, porque a origem da enfermidade ela não é física, ela não está no organismo humano, ela não está na parte do corpo humano, mas vem da alma, é produzida através das emoções, como falta de perdão, ira, o estresse e tantas coisas que poderiam ser numeradas aqui. E olhando para as Escrituras e olhando para a palavra de Deus, nós olhamos para a vida de Caim dentro dessa perspectiva e percebemos aqui no começo da humanidade, depois que Deus expulsa Adão e Eva do Éden, porque pecaram desobedecendo a Deus, tomando o que era proibido pelo Senhor, sendo enganados ambos pela serpente. Agora eles têm filhos, o primeiro filho Caim, o segundo Abel, e como uma cultura da época, não é nomeado o nome das mulheres por uma questão de tradição daquela época. Por isso, nós não podemos afirmar se eles tiveram mais filhos nessa altura, porque não é possível, mas é bem provável que sim, porque eles poderiam ter tido mais filhos, filhas no caso. Adão e Eva têm filhos, e esses filhos crescem. E nós olhamos para a vida do primeiro filho, Caim, e começamos a extrair lições muito importantes a respeito dessa área. A área do sentimento, do autocontrole, as emoções que se afloram e a capacidade que devemos ter ou não de poder controlar a nós mesmos, controlarmos-nos. A Bíblia fala sobre isso em diversos versículos. Provérbios 4, 23, tão conhecido: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia está falando do coração carne? Não, está falando dos sentimentos. Muitas vezes a Bíblia usa essa linguagem de coração para falar de emoções. Filipenses 4:6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos ou cuidadosos por coisa alguma. 1 de Pedro 5:7, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Provérbios 16:32, a Bíblia diz que melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Depende da tradução, diz que melhor é aquele que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Porque o maior desafio, meus irmãos e irmãs, não é nos esforçarmos do lado de fora, é dominarmos aquilo que está dentro de nós. O texto bíblico está revelando exatamente sobre isso. Alguém que não teve autocontrole, alguém que não dominou seus sentimentos, alguém que não soube gerir suas emoções, que não soube lidar com suas contrariedades, alguém que se deixou irar, e porque irou-se, cometeu o primeiro assassinato da história que foi registrado. Contra quem? Contra o seu irmão. A história de Caim nos revela que o nosso maior inimigo não está do lado de fora, ele está no reflexo do nosso espelho. E que se nós, meus irmãos, não buscarmos a Deus e não buscarmos em Deus graça, nós não venceremos a nós mesmos. A história de Caim
revela que ainda que conheçamos a Deus e ouçamos o Senhor, nós ainda podemos correr o risco de sermos levados pelos nossos próprios sentimentos. Pastor, eu sou gente, eu tenho vontade. Irmão, ter vontade todo mundo tem, fazer é outra coisa. Existe uma virtude do fruto do Espírito, que é só um fruto, o fruto do Espírito, que se chama temperança, ou domínio próprio, que deve ser viva no coração de um crente. A capacidade de dominar-se, que vem pelo próprio Espírito Santo, de olhar para dentro de si e dizer: eu não vou fazer, eu tenho vontade, eu não vou. Eu vou falar, não vou falar. Mas merece poucas e boas, mas Jesus é tudo o que eu preciso. Eu não tenho que falar tudo o que eu penso. Eu tenho que falar o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que agrada a Deus. Eu não tenho que ser um justiceiro, uma justiceira. Eu tenho que ser alguém que vive para agradar a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a vida de Caim, talvez nós identificamos muitas coisas dentro de nós. Porque muitos de nós têm dificuldade nesta área. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já falei. E esse quando eu vi, meu irmão, é uma expressão de alguém que perdeu o domínio e perdeu a cabeça. Para nós cometermos um ato louco, uma coisa que não foi pensada, não precisa muito tempo. É 1 segundo de descontrole. 1 segundo de descontrole para destruir a vida de alguém. Para liberar uma opinião maligna sobre a vida de alguém. Para agredir alguém verbalmente e fisicamente. Nós temos que olhar para dentro de nós e entendermos que 2026 pode ser um ano diferente, quando nós buscarmos em Deus domínio. Como eu falei o que eu vou dizer aqui exatamente outra vez, esse ano de 2025. A única pessoa que você e eu podemos controlar somos nós mesmos. Nós não temos o controle sobre o outro. Se eu tiver o controle sobre o Léo, é cárcere privado ou escravidão. Nós não temos o controle sobre outras pessoas. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, eu digo para ele: não corre, irmão do céu. É como se eu apertasse um botão 2 vezes mais rápido. Nós não temos o controle. Já viu o casal? Tu quer que a outra pessoa não faça, mas ela vai lá e faz. E geralmente exatamente o que você não gosta. Nós não temos o controle. Quem nós devemos controlar então? Nós mesmos. Caim está nos ensinando, meus irmãos, que nós não podemos cometer os mesmos erros que Caim cometeu. Capítulo 3, Eva, mãe de Caim, foi vencida pelo diabo, dissuadida, enganada. Mas no capítulo 4, Caim foi vencido por ele mesmo, pela sua carne. Irmãos, nem o diabo tentou Caim, ele mesmo se derrubou. Esse texto bíblico está revelando uma verdade que eu já disse algumas vezes. Nossa carne é pior que o diabo. Porque quando Tiago fala sobre o diabo, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quando se fala em carne, é fuga, fugir das paixões infames, fugir do desejo da tua mocidade. Paulo escreve a Timóteo: foge, não brinca com isso. Foi o que José fez. Não brincou com a mulher de Potifar, não negociou com a carne, porque quem negocia com a carne sempre perde. Então nós precisamos entender que existe um inimigo que está dentro de nós, é a nossa natureza. É a natureza que está aí. Alguns sulistas, outros nordestinos, mas a maioria de nós, outros portugueses, outros de outros lugares, mas a maioria de nós com sangue quente. Pisa no calo para ver, meu irmão.
se loguinho já não desce da cruz e não quer pegar a cruz para bater na pessoa. Pisa no calo, contraria alguém para você ver qual é a reação daquela pessoa. Quando perde-se o controle e o domínio, o perigo bate à porta e bate mais rápido. Agora, antes de nós entrarmos em algumas lições sobre a vida de Caim e sobre o perigo de nós não termos o autocontrole ou sermos guiados por essas emoções, nós devemos entender algo que é natural. O que são sentimentos? Sentimentos são resultados de emoções. Lembra da escola bíblica? Emoções são rápidas. Sentimentos são extensos. Sentimentos são emoções que perduraram, que às vezes não foram geridas. E agora aquela emoção, ela vai gerar o sentimento e o sentimento vai permanecer. E dependendo como foi gerado, tanto positivo quanto negativo, vai influenciar tudo que somos, o que fazemos e a maneira como percebemos as coisas. Sentimentos são como as lentes de um óculos, que você colocando ela, você vai ver toda a vida daquela maneira, por aquelas lentes. Lembra daquele testemunho que eu já contei aos irmãos, da vizinha que olhava pela janela da casa e dizia para si mesma: como pode a minha vizinha lavar as roupas e as roupas continuarem sujas? Até o dia que ela decidiu lavar a janela e descobriu que não era a roupa que estava suja, era a janela da casa dela. Então, para onde ela olhava, a janela suja fazia com que todas as coisas fossem sujas. Então os sentimentos, quando não são bem ordenados, geridos, tratados, eles vão determinar coisas na nossa área, que são sentidas, mas muitas vezes não são verdade. Não quer dizer que você não sinta a dor, a perca, ou a intensidade daquilo, mas muitas vezes não será verdade como você sentiu. Porque ainda que sintamos, os sentimentos não podem guiar as nossas decisões. O sentimento não pode dar direção. Lembra das ordens? Pensamentos devem estar em primeiro lugar. Primeiro devemos pensar. Depois nós vamos nos emocionar e depois nós vamos sentir. Mas quando se inverte a ordem, quando primeiro nós sentimos, depois nos emocionamos e depois pensamos, isso gera uma confusão. E quantos crentes estão vivendo assim como Caim? Não tem o domínio, perdeu a ordem, não pensa, o pensamento é resultado de um sentimento. E agora vê a vida como se todo mundo fosse estressado, raivoso, brigão, parecendo um pitbull. Não, irmão, calma aí. Nós não podemos inverter a ordem. Primeiro pensamos, depois nos emocionamos e sentimos. Se nós formos guiados pelos sentimentos, tudo será desastroso na nossa vida e na nossa história. Por isso que muitas vezes você vai conversar com pessoas e elas vão começar a descontar em você o descontrole que elas têm. Já viu aquela pessoa que é frustrada com... Deixa eu pensar em alguma coisa que não vai ofender muita gente. Jesus, está difícil. Já viu aquela pessoa que é frustrada com restaurante, irmão Rafael? Vai dizer o quê? Todo restaurante não presta. Já viu aquela pessoa que é frustrada com igreja? Nenhuma igreja serve, presta. Exemplos assim. Nós não podemos generalizar algo por uma má experiência que nós tivemos. Então, infelizmente, existem pessoas que creem em Jesus, têm fé em Deus, mas não conseguem dominar os sentimentos. Nós ainda temos aquela expressão, eu senti de Deus. Meu Deus do céu, me dá até um arrepio na alma. Sentiu? Cuidado. O Atmani escreveu um livro, O Poder Latente da Alma, e ele diz que a voz da alma imita a voz de Deus. É perigoso quando nós confundimos o sentimento com a inspiração divina. Por isso que tem tanta confusão por aí. Muita gente vivendo na alma e não no espírito. Muita gente tendo encontro com Jesus na emoção,
mas não um encontro verdadeiro com Deus. Por isso, amanhece crente, no entardecer desviou e anoitece quase com o pé no inferno. Porque vive emocionado, mas não convertido. Nós precisamos não ser guiados pelas emoções. Emoções, sentimentos são sensações e não direções. A respeito do que é espiritual, o sentir não é o centro. Precisamos obedecer a palavra de Deus mesmo sem sentirmos. Eu já expliquei isso aqui. Fé não é sentir, fé é saber. Eu não sinto, eu não vejo, eu não entendo, mas Jesus me deu uma palavra, eu tenho a Bíblia, eu não nego a palavra de Deus, porque hoje eu não estou sentindo alguma coisa. O problema é que o reflexo dos nossos sentimentos geralmente é o reflexo das nossas carências. E nós entramos na casa de Deus buscando ser supridos nas nossas carências, e Deus não quer suprir a nossa carência, Ele quer atender a nossa necessidade espiritual. E aí nós queremos entrar na igreja querendo que um abraço, uma palavra de ânimo, e às vezes Deus quer confrontar a prática errada que temos, nos despertar espiritualmente para nos fazer voltar para Ele, porque não é tratar o sintoma, é tratar a raiz do problema. Então nós precisamos, meus irmãos, entender que a vida cristã não é uma vida guiada ou vivida pelas emoções. Se eu fosse contar para você quantas vezes eu senti vontade de não pregar, você ia ficar assustado. Normal. Hoje eu não estou com vontade de pregar. Hoje, o Jesus, manda outro, Jesus, manda outro. Não vai tu mesmo, teimoso. Hoje eu vou lhe ensinar, hoje eu vou lhe dobrar. Quantas vezes um pastor não tem vontade, às vezes, de vir na igreja? Meu Deus, 10 cultos numa semana, irmão. Jesus, eu vou por obediência, doente. Felipe uma vez me viu vomitando atrás de uma árvore, não foi? 5 minutos depois eu estava com o microfone na mão pregando, irmão. Loucura. Parecia que não tinha passado mal, não tinha acontecido nada. Terminou aquela graça de Deus sobre o corpo físico. Depois terminou o culto, eu sentei e digo, Jesus, daqui eu só levanto arrastado. Mas estava lá, obediência. Obediência, não emoção, obediência. Quantas vezes você tem vontade de ficar dentro do quarto quietinho, mas ainda assim vem obediência. Nós precisamos entender que a vida cristã ela não é por sentimentos. Eu não senti de adorar, irmão, tem misericórdia. Eu não senti de exaltar a Deus. Você está pecando, você não está sentindo, está pecando. Eu não senti, cuidado com o sentir. O sentir se tornou um Deus nos dias de hoje. Porque se nós não somos agradados, nós não sentimos. Tem alguém crente aqui? Você é crente mesmo? Então, se você é crente, que vive a palavra de Deus, você sabe que o evangelho não te agrada. Ele te confronta. Ele não te agrada, ele te desafia. Ele não te agrada, ele te denuncia. Caim está nos ensinando que ser guiado pelos sentimentos pode nos levar a juízos severos. Então, que lições nós podemos extrair aqui para aprendermos a não sermos guiados pelos sentimentos? Em primeiro lugar, anote aí se você puder. Se não cuidarmos nossos sentimentos, faremos o que queremos e não o que agrada a Deus. Se nós não cuidarmos os nossos sentimentos, vamos fazer o que queremos e não o que agrada a Deus. Pastor, tem diferença o que eu quero e o que agrada a Deus? Muita. A oferta de Caim não foi o que Deus pediu. A oferta do culto daquele dia foi o que agradou a Caim, não o que agradou a Deus. E quando nós nos voltamos para nós e não temos o domínio, nós vamos fazer só o que
nos agrada. Malaquias foi um profeta que Deus usou tremendamente, ao ponto de ele dizer ao povo da parte de Deus: ou vocês acendem o fogo, ou vocês fecham o templo. Porque para os governantes de vocês, vocês oferecem o melhor. Porque para o governo dessa terra, vocês dão o melhor que vocês têm. Vocês pagam os tributos, vocês são frequentes no trabalho de vocês, mas para Deus, vocês oferecem um animal com defeito. E Deus é muito mais importante do que os governantes da terra. Deus estava usando Malaquias para denunciar exatamente isso. Um povo que queria fazer o que agrada a eles, e não o que agradava ao Senhor. Hoje não oferecemos animais, irmãos. Nós oferecemos o nosso sacrifício de adoração, porque o sacrifício da cruz já venceu, já substituiu, já é muito mais excelente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do que o Cordeiro que era oferecido no templo. Hoje nós oferecemos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor em espírito e em verdade. Em espírito porque não pode ser carnal, e em verdade porque não pode ser fingido, tem que ser de verdade. Então, Caim está nos ensinando que se nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, não dominarmos o que está aqui dentro de nós, vamos fazer sempre o que queremos. Você conhece algum crente que só faz o que quer? Que pergunta, irmão. Você conhece alguma pessoa que se diz cristão, mas só faz o que quer? Ao longo desses 16 anos e 15 deles pregando a palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, eu nunca li na Bíblia, de algumas vezes que já li a Bíblia em português e em espanhol, eu nunca li na Bíblia que eu ia fazer a minha vontade. Só que hoje nós queremos a nossa vontade. Por isso estamos descontrolados, a flor da pele. Dá a paz do Senhor para o irmão. Pai do Senhor, por quê? Misericórdia, irmão. Uma vez eu perguntei para uma irmã, como é que está? Pastor, conhece a mexa? Então não mexe comigo e me deixa. Eu digo, que isso, irmão? Essa vou anotar, nunca mais esqueci, irmão. Eu digo, dormiu com os pés de fora, uma expressão que tem lá no Rio Grande do Sul, né? Para dizer que estava com a pá virada, não estava muito bem. Mas nós queremos viver um cristianismo que nos agrada, irmãos. Só que o cristianismo que nos agrada não é o cristianismo da Bíblia, nem o cristianismo da cruz. Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Irmãos, eu fico pensando, se a gente não consegue nem desligar o telefone no culto, se a gente não consegue nem jejuar durante a semana, se ele não consegue orar, nem na igreja ora, eu fico olhando, não ora na igreja, irmão, em casa não ora. Se não ora na igreja, não ora em lugar nenhum, irmão. Se separa esse tempo para buscar a Deus, não vai buscar em lugar nenhum. Se na hora da palavra não consegue concentrar, vai no banheiro umas 30 vezes. Se tiver grávida, algum problema, enfermidade, pode ir em nome de Jesus. Não vai passar mal aqui, né? Mas com saúde, com disposição, e não consegue, irmão. É porque quer viver o que agrada. Só que hoje nós estamos aprendendo que se nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, nós vamos fazer só o que nos agrada. E foi um dos erros de Caim. O segundo erro de Caim, ou a segunda lição, é que se nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, nós seremos dominados por ele. Olha o que diz o verso 5. Irmão, o culto aconteceu, Deus olhou primeiro para o coração e depois para a oferta, porque Deus está preocupado mais na qualidade do que quantidade. Deus recebeu o culto de Abel, porque Abel ofereceu um culto que agradou a Deus. O que Abel deu? O melhor, as primícias da terra. Ele deu o melhor que ele tinha. Caim deu o que Caim queria, o que sobrou.
Ele não ofereceu o melhor, ele ofereceu o que dava, o que lhe agrada. Agora, Deus se agrada da oferta de Abel. E o que acontece com o abençoado do Caim? Deixou o sentimento dominar. Olha a pergunta de Deus para Caim: por que te iraste? O versículo 5 diz: irou-se Caim e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor pergunta: por que te iraste? Irmão, ele se irou porque Deus recebeu a oferta do outro. Ele se irou ainda estando no erro. Ele se irou estando errado, se levantando contra o seu irmão. E Deus vai ter com ele. Tem muita gente sendo dominado por sentimentos. Foi dominado pela ira. Já conheceu, eu vou falar crente porque não é cristão. Diz que é, mas não é. Já viu crente irado? Vamos resolver no braço então. Ih, eu já ouvi isso demais. Então, pastor, hoje nós vamos resolver o problema como homem. Eu digo, homem de Deus ou homem do diabo? Crente irado. Dou um boi para não entrar numa briga e 10 para não sair dela. Irmãs sem domínio. Irmãos sem domínio. Ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Deus estava ensinando através do apóstolo Tiago: você pode sentir, mas você não pode ser dominado por isso. Sentir você vai sentir, vai ter vontade, mas não pode te dominar. Tem crente irado por aí. Prega o que não gosta para ver. Fala alguma coisa que lhe contraria. Uma vez eu disse para uma pessoa: o seu discurso é muito bonito, mas sua prática... vou puxar a sua orelha, pastor. Eu digo, sim, irmão. Por que não aceita a correção? Estou querendo o seu bem. Deus quer lhe curar. Não, o pastor quer me matar. Eu digo, meu Deus do céu. Crente irado, irmão. Por isso que hoje ninguém aceita mais ser pastoreado. Por quê? Vive querendo fazer o que agrada. Eu sei que tem os exageros, os extremos de todos os lados. Mas, diante da palavra de Deus, nós pecaremos ou nos renderemos à vontade de Deus? Deixaremos o sentimento dominar o nosso coração, ao ponto de que não voltaremos mais à razão, ou viveremos uma vida dominada pelas emoções? Seremos tão dominados pelos sentimentos que não teremos a capacidade de conviver? E que ninguém vai poder estar perto de nós, porque ou vamos nos irar, falar mal de alguém, ou matar a fé de alguém? Irmãos, Caim deixou a ira dominar o seu coração. A Bíblia diz que ele se irou fortemente, e caiu o seu semblante. Terceira lição que aprendemos aqui. Eu anotei uma frase sobre isso que eu ouvi e eu achei interessante. Quem guarda a ira no coração, guarda o diabo no peito. Quem guarda a ira no coração, guarda o diabo no peito. É uma bomba relógio. Qualquer momento vai explodir e vai machucar muita gente, vai fazer mal. Se nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, em terceiro lugar, eles nos levarão a não ouvirmos as advertências de Deus. Irmãos, é Deus que fala com Caim. Foi Deus que foi aconselhar Caim. Caim, por que você não fez o bem, Caim? Por que não fez o que era para ser feito? Por que não fez o que era correto? Tua oferta seria recebida, Caim. Por que descaiu o teu semblante? Olha o que Deus está dizendo no versículo 7. Coloque aí, por favor. Se bem procederes, não é certo que serás aceito. Irmãos, o próprio Deus fala com Caim, ele não escuta. Caim está nos ensinando que não importa quem seja, se nós sermos dominados pelos sentimentos, não ouviremos ninguém. Lembra do rei Uzias, segundo Crônicas 26:15 a seguir?
que foi tão ajudado por Deus, que a Bíblia diz que o seu reino se estabeleceu poderosamente, até que se tornou forte e caiu. E começa a queda do rei Uzias. Não houve ninguém, cirou contra 81 sacerdotes que estavam dizendo: você é autoridade no palácio, aqui é o sacerdote que é autoridade. Não pode. Ele não ouviu, toma um incenso e acaba leproso todos os dias da sua vida. Cirou, não ouviu ninguém. Irmãos, quem é dominado pelos sentimentos não escuta, não recebe conselho, não pede opinião, anda na loucura dos seus sentimentos. A Bíblia diz o quê? Que há multidão de sabedoria, há sabedoria na multidão dos conselhos. Quem anda dominado pelos sentimentos vive uma vida sem dar ouvidos. Deus fala com Caim, e Caim não escuta. Tem gente que não escuta. Você conhece alguém que não escuta ninguém? Eu conheço um monte de gente. Não escuta. Já dizia o ditado: quem não ouve conselho, ouve coitado. Se nós não nos dominarmos, meus irmãos, em quarto lugar, se não dominarmos os sentimentos, mataremos e nos levantaremos contra os nossos irmãos. O que Caim fez, porque deixou o sentimento dominar o coração? Matou Abel. Abel, meu irmão, vem dar uma volta comigo aqui hoje, conhecer o campo, vou te mostrar um pouco do meu trabalho. Não voltou mais, morreu, porque Caim foi dominado pelos sentimentos. Quantas pessoas estão fazendo mal para os irmãos porque são dominados pelos sentimentos? Quanta gente tem matado irmãos e irmãs na fé por causa de sentimento, irmão. Não gostei, não creio que é assim, não é do meu agrado, não senti, não está nos meus padrões, meu Deus. E começa a ofender, matar a fé daqueles que têm uma fé pura, fazendo mal, cheios de inveja. Tem inveja da roupa da irmã, em vez de dizer que a irmã está bonita, vai lá e diz: hoje tu está bonita, nos outros dias estava só o sangue. Cheios de inveja, meus irmãos, matando os irmãos, se levantando contra os irmãos, porque não tem o domínio dos sentimentos. Em quinto lugar, se não cuidarmos dos nossos sentimentos, eles nos levarão a não assumirmos nossas culpas. Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão Caim? Deus sabia onde Abel estava, só que Deus está fazendo uma pergunta retórica para Caim, para ver se Caim cai em arrependimento, em razão do que havia feito. Olha a resposta dele: sou eu tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com Abel, Senhor? Ele não está no meu departamento. O que tem a ver Abel, Senhor? Olha a soberba de Caim falando com Deus, irmão. Guiado pelos sentimentos, não assumiremos nossas culpas. Irmãos, em momento algum, nos versículos que nós lemos, Caim vai se arrepender do que fez. Em momento algum ele vai dar-se conta do mal que havia feito. Em momento algum Caim vai reconhecer: eu pequei. Porque quem é dominado pelos sentimentos não assume suas culpas. Eu não vou aguentar, eu vou perguntar: você assume suas culpas? Se quebrar um copo na sua casa, vai botar a culpa no seu irmão ou vai assumir? Quando sua mãe perguntar: quem deixou a garrafa da geladeira vazia, sem água?
Você vai dizer, foi o menino, ou vai dizer, fui eu? Porque hoje ninguém tem culpa de nada, irmão. Já viu quando some alguma coisa? Quem pegou? Ninguém. Quem é o culpado? Ninguém tem a culpa de nada. Eva, o que aconteceu? Adão, o que aconteceu? Não sei, Senhor, foi a Eva, minha esposa linda que o Senhor me deu. Eva, a miserável da serpente. Ninguém tem culpa naquela história. Caim, onde está? Ele está mentindo para Deus. Sou eu responsável pelo meu irmão? Ele era responsável. Ele havia matado o irmão. E ele não confessa o pecado. Porque quem é dominado pelos sentimentos não assume suas culpas. Em sexto lugar, e último, se não cuidarmos dos nossos sentimentos, nós sofreremos as consequências deles. Irmão, irmã, consequências de sentimentos, más decisões, más opiniões, consequências de coisas erradas, é aquilo que nós nunca vamos fugir. Você foge de Deus, do irmão, do pastor, da sua família, mas ninguém foge das consequências das suas ações. Gálatas 6:7, de tudo que o homem semear, disso também ceifará. Nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências das nossas ações. As consequências de Caim, expulso, marcado, vai trabalhar, a terra não vai produzir. Agora ele vai ter que lidar com a maldição do pecado que havia cometido. Sabe o que é mais triste? Caim não está preocupado em arrepender-se, ele está preocupado com a consequência. Ele lamenta porque a consequência na concepção de Caim é muito grande, mas ele não se arrepende porque matou o irmão. Ele se arrepende porque ele não se arrepende porque mata Abel. Ele se entristece porque ele está sendo expulso do ambiente que era cômodo, porque estava sendo marcado. Ele estava mais preocupado com o bem-estar do que a comunhão com Deus. Caim estava mais preocupado com aquilo como ele deveria sentir-se naquele momento, do que com estar em comunhão com Deus. Porque se ele pede perdão a Deus, Deus lhe perdoa, mas ele não reconhece, ele não pede perdão, ele não volta atrás, ele não sabe que fez o mal, ou pelo menos não o reconhece. Ele lamenta porque agora não estaria bem, guiado pelos sentimentos, buscando o seu próprio bem-estar. O verdadeiro arrependimento chora pelo pecado e não pelas consequências. Isso é arrepender-se. E é interessante falar sobre arrependimento. Muitos de nós já não nos arrependemos. Nós achamos que arrependimento é o dia que nós aceitamos Jesus. Mas o arrependimento é algo diário e real na vida de um cristão. É olhar para dentro do espelho e dizer: meu Deus, eu sou pobre e miserável, eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Deus. É dobrar os joelhos sabendo: Ele é maior que eu, Ele tem mais poder que eu, Ele tem tudo nas mãos dEle, eu dependo dEle, não Ele de mim. Irmãos, já viu aquele ladrão que chora porque foi pego e não porque roubou? Meu Deus, eu chorei porque me pegaram, me descobriram. Não se arrepende do que fez, do mal que fez. Essa é a atitude de Caim. A atitude de alguém que não quer mudar o comportamento, mas quer mudar só o sentimento. Além de Caim estar mais preocupado com o bem-estar do que a comunhão, ele agora, versículo de número 12, agora ele vai ser fugitivo, errante,
Essa tradução diz vagabundo, como aquela pessoa que não tem paradeiro, agora vai ter que andar para todos os lugares. Irmão, ele foi para longe de Deus. Ele se afasta da presença de Deus. Caim nunca mais vê o Senhor. Caim nunca mais fala com o Senhor. Caim nunca mais tem comunhão com o Senhor. Por quê? Porque essa é uma das consequências de alguém que vive por seus sentimentos. Viveu a vida longe de Deus. Além dessas consequências, a última e talvez uma das piores, até a quarta geração de Caim, a sua descendência, vai sofrer as consequências de ele ser guiado pelos seus sentimentos. Aqueles que não tinham culpa iriam sofrer com ele. Aqueles que não pecaram iriam colher as consequências do pecado do seu pai. Aqueles que não mataram ninguém estavam sofrendo as consequências de alguém que fez o mal. Porque quem vive pelos sentimentos arrasta a sua família junto. Quem vive pelos sentimentos faz negócios que prejudicam a família. Quem vive por sentimentos compromete o bem da sua casa. Traz dificuldades. Irmão, uma coisa é você passar dificuldade fazendo o que é certo. Deus vai lhe abençoar. Deus vai abrir as portas e vai honrar o trabalho das tuas mãos. Outra coisa é a consequência de decisões erradas que tem levado sua família junto com você. E essa é as consequências que acontecem na geração de Caim. Versículo de número 23. Irmãos, até a quarta geração de Caim sofreu as consequências do pecado de alguém que não se arrependeu. Eu lhe faço uma pergunta hoje, para nós sairmos deste culto, já indo para o último dia do ano, o que faremos em relação aos nossos sentimentos? Seremos dominados por eles, ou nós os dominaremos? Nós seremos guiados pelos sentimentos, ou nós seremos guiados pela palavra de Deus? Nós entraremos 2026 tomando decisões que agradam a Deus ou que agradam a nós? O que faremos depois deste culto? Que tipo de vida, que tipo de atitudes vamos tomar em relação ao que sentimos? Porque há uma afirmação que Deus dá a Caim e dá a nós: o pecado jaz à porta, ou seja, ele bate na porta, ele está aí, ele está te atraindo, te chamando. Você vai abrir ou vai deixar ele do lado de fora? Seremos guiados pelas Escrituras ou por nossas emoções? O que vamos decidir? Nossos sentimentos podem estar nos desviando do propósito de Deus e estar nos levando a um caminho de condenação e ao inferno. Que Deus nos desperte, que Deus toque na nossa consciência, que Deus nos ajude nessa noite a nós dominarmos aquilo que está dentro de nós e vencermos em o nome de Jesus a nós mesmos. Fique de pé e nós vamos orar juntos em o nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos clamar a graça do Espírito Santo. Vamos pedir: Senhor, me ajuda, Senhor. Peça ao Senhor. Eu não quero viver a vida com o coração endurecido, ao ponto de o Senhor falar comigo e eu não ouvir a sua voz. Eu não quero ser guiado pelos meus sentimentos. Diga para o Senhor: eu não quero ser dominado por eles. Eu não quero tomar minhas decisões sempre no calor das emoções. Eu não quero, Senhor, pecar contra o céu, sendo guiado por aquilo que eu acho que é melhor para mim. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero a tua graça para poder dominar aquilo que está dentro de mim. Vamos orar juntos e clamarmos a misericórdia de Deus.
Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, e reconhecemos que somos seres humanos falíveis. Somos corpo, alma e espírito. Temos emoções, sentimentos e pensamentos. Pai, nós rogamos que o Teu Espírito nos dê graça, e que esta graça inunde a nossa alma, entre nas nossas emoções, e nos ajude a sermos pessoas curadas nas nossas emoções e sentimentos. Senhor, eu rogo que a virtude do fruto do Teu Espírito esteja em nós, a temperança, o domínio próprio, e nos ajude a falar com equilíbrio, como diz a Tua palavra, que a vossa palavra seja temperada com sal, com equilíbrio. Pai, nos ajude com temperança a dominarmos os nossos olhares, as nossas palavras. Sim, Senhor, os nossos sentimentos, pensamentos. Nos ajude, que o Teu Espírito esteja em nós e nos dando graça, para que possamos não vivermos uma vida reféns daquilo que sentimos, ou vivermos por aquilo que sentimos, perdendo o propósito, perdendo o caminho, desagradando o Senhor, vivendo longe da Tua presença, prejudicando nossa casa, prejudicando nossa família, prejudicando os nossos filhos. Senhor, nos ajude nessa noite. Tem misericórdia e nos perdoe, Pai querido, por todas as vezes que decidimos fundamentados nas emoções, por todas as vezes que pecamos contra a Tua palavra, por causa dos sentimentos. Guarda-nos debaixo do Teu sangue, e nos ajude, Pai, é o que pedimos, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.